Tá? Então, o trabalho que eu... Enfim, a minha apresentação hoje, o título é esse: Culturas em Disputa no contexto do projeto Porto Maravilha. Primeira coisa que eu queria dizer, já me desculpando de antemão, é que assim, eu não trabalho com política pública, eu sou antropóloga, então... toda torta aqui, Então, assim, eu estou me aventurando num terreno que não é meu, tá? Estou falando a partir de uma experiência de antropóloga. É a primeira vez que eu falo, assim, numa mesa de políticas culturais, ou seja, estou aberta a sugestões, contribuições, críticas construtivas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a proposta... É isso, né? O que eu pretendo falar com vocês aqui hoje é sobre um programa que foi criado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no contexto do projeto Porto Maravilha, onde eu faço pesquisa de campo, que é um programa que se chama Porto Maravilha Cultural. Tá? Então, o que eu vou tentar ver um pouquinho é uma análise rápida desse programa, Porto Maravilha Cultural, e que fica nesse contexto, criado por conta desse projeto de revitalização chamado Porto Maravilha. E o que eu quero ver também é um pouco como é que alguns dos agentes culturais que atuam ali na região estão lidando com esse programa. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que esclarecer é quem é que eu estou chamando de agente cultural. Na verdade, são pequenos agentes culturais, não são grandes produtores que estão atuando ali, né? A gente tem uma delas está aqui, é a Sônia Baiana, que vem de Acarajé, na Pedra do Sal. Tem a Silvânia, que está sentadinha do lado dela, mas que levantou, que é a moradora de lá, e que é da Associação de Moradores da Gamboa, a Maga. Tem o pessoal da Foché Filho Gigante, tem mestres de capoeira, quem mais? Enfim, tem uma companhia de teatro de rua que está lá há cerca de 7 anos. Tem um fotógrafo morador do Morro da Providência, que atua no Centro Cultural do Morro da Providência, bastante conhecido. Quem mais? Então, assim, tem um coletivo de fotos que chegou lá, que está atuando lá há pouco tempo, principalmente com moradores de ocupações. Ou seja, são, digamos assim, militantes culturais, né? Mas não são definitivamente grandes empreendedores culturais. Tá? Alguns deles são nascidos e criados lá, outros estão lá há alguns anos. Eu não estou querendo trabalhar com essa distinção entre quem tem legitimidade para atuar lá ou quem não tem, né? Mas, pela força das circunstâncias, vários desses agentes culturais estão muitas vezes se unindo, às vezes não tanto, mas enfim, como é que alguns desses agentes culturais estão lidando com esse projeto do Porto Maravilha? Bom, e principalmente com esse programa Porto Maravilha Cultural, que supostamente foi criado para atender essas demandas de cultura na região. Então vamos ver um pouquinho o que acontece. Bom, eu estou falando num contexto em que a própria noção de cultura vem sendo ressemantizada, ou seja, a cultura vem se transformando nas últimas décadas num instrumento de ação política, quer dizer, em nome de direitos culturais que as pessoas acham que as pessoas fazem cultura nos próprios termos, mas também num contexto, que foi até um tema que a gente conversou bastante ontem, de articulação cada vez maior entre cultura e mercadoria, ou seja, processos de mercantilização da cultura, e também os grandes projetos, no contexto dos projetos dos grandes projetos de requalificação urbana, são esses projetos muitas vezes encabeçados pelo poder público municipal e que que atuam através de parcerias público-privadas na região, Tem uma questão que perpassa tudo isso, que é a questão da especulação imobiliária, que fica muito grande, a construção de grandes complexos culturais, toda aquela discussão da instrumentalização da cultura, os complexos culturais criados, muitas vezes, muito mais para atender um público de fora do que as pessoas que
já estão ali. No caso do Porto Maravilha, a gente tem, por exemplo, o MAR, que é o Museu de Arte do Rio, tem o Museu da Manhã, que está ainda em construção. Aparentemente, o Centro Cultural José Bonifácio, que está fechado agora para reforma, quando for reaberto, também está com destino incerto. Já foi anunciado que vai haver uma licitação para uma ONG, ou enfim, para uma empresa particular administrar. Então, ou seja, a gente vê um pouco isso que está acontecendo lá no Porto Maravilha. É só eu dar o outro. Peraí, como é que... Ah, tá. Então, falando um pouquinho do contexto do Porto Maravilha, essa é uma foto clássica, assim, né, que a prefeitura e os órgãos da prefeitura gostam de mostrar. É uma vista aérea, né, que mostra lá enfim, a área de atuação do projeto Porto Maravilha. Eu só queria pedir para a Paulinha, quando tiverem falando, quanto tempo a gente tem? 20 minutos. 20. 5 minutos. Você me avisa, tá? Até se você puder fazer um sinal quando já faltam 10 minutos, porque aí a gente vai ter. Exatamente. Tecla F5 para a gente ver melhor. F5. Isso, agora passa para a próxima. Ai, que medo. Peraí. Como é que eu passo? Então, esse é o perímetro de delimitação, tá? Presidente Vargas de um lado, Francisco Vicário, Rodrigues Alves e Rio Branco. Então, o que é um pouco esse projeto Porto Maravilha? Vou tentar falar muito rapidamente, também não é disso que eu quero falar, é só para vocês terem uma ideia. Então, o Porto Maravilha foi criado quando o Eduardo Paes começou a ser viabilizado em 2009, quando o Eduardo Paes assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro, já visando alguns grandes eventos aqui na cidade, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. E para que o Porto Maravilha fosse viabilizado, foi criada uma legislação muito específica que recortou essa área, né, que passou a ser chamada de Área de Especial Interesse Urbanístico, ARU. Então, essa área agora é regida por legislações específicas. O Poder Público Municipal está encabeçando esse projeto, mas através de uma parceria público-privada. Então, por conta disso, foi aberta uma licitação, foi contratado o que eles chamam de consórcio Porto Novo, enfim, concessionária Porto Novo, que reúne, que são empresas privadas, principalmente da área de construção. Tem a Odebrecht, tem a Frederic Nilsson, enfim, tem umas outras, são 4 ou 5, que formam essa concessionária chamada Porto Novo, que vai atuar na região por 15 anos, não só executando as obras, como também ficando responsável pelos serviços que seriam públicos, coletas de lixo, iluminação, várias outras coisas, tá? E o que sustenta financeiramente o projeto é o aumento do potencial construtivo, que é uma coisa importante para a gente entender a questão cultural também. Então, aqui a gente vê, né, como é que toda essa área está sendo loteada e o aumento do gabarito que fica ali, né? O laranja escuro são as construções que vão poder ter até 50 andares, depois até 40 andares, até 30, até 20, tal, né? Ou seja, é uma região que hoje em dia é bastante horizontal, né? Horizontalizada, e tem também fábricas, indústrias, armazéns ligados ao porto. Se esse projeto se concretizar, porque também ninguém sabe se todo mundo vai comprar, se vai construir, não, mas se tudo der certo, a região vai mudar radicalmente, vai ficar muito mais verticalizada. E então a Prefeitura criou um mecanismo que é um aumento do potencial construtivo que tem que ser comprado, né? A Prefeitura cria títulos certificados, chamam CEPARs. E aí, se você quiser comprar e construir acima do gabarito, você tem que pagar por esses títulos. Só que esses títulos foram vendidos de uma vez só, em lote único, em leilão, pela Caixa Econômica Federal com dinheiro do Fundo de Garantia. E imagino eu, uma coisa que ainda não está muito clara para mim, que depois, quem quiser ter interesse em
comprar esses CEPACs, compra direto da Caixa Econômica. Aqui. Também é uma questão que ainda não está muito clara para mim. Mas, bom, por que eu estou falando por que isso tem a ver com a cultura? Né? Porque através... Esses CEPACs, então, foram vendidos em lote único para a Caixa Econômica pelo valor de 3,5 bilhões de reais. Isso é uma informação oficial disponível no site Porto Maravilha, portomaravilha.com.br. Tá? Isso é dito publicamente, enfim, por representantes do Porto Maravilha. E um dado importante também, foi criada uma companhia pela Prefeitura que tem essa parceria, atua dentro dessa parceria público-privada, que é a SEDURP, Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária, que é uma companhia da Prefeitura, que é quem está literalmente mandando ali dentro. Né? Então, bom, é isso. Vamos lá. Agora a questão da cultura, como é que ela começa a entrar? Em 2009, quando o projeto Porto Maravilha começou a ser viabilizado, né, aparentemente não havia, nesse esboço de projeto inicial, nenhuma questão voltada mais especificamente para a cultura local. Então, pelo que eu estou vendo, começou a haver uma demanda por parte de moradores. Isso daqui é uma foto que consta na ata da segunda audiência pública. Tiveram audiências públicas e reuniões ao longo de 2009. Essa é a segunda delas, que eu acho interessante a gente ver esse cartaz que está ali à esquerda, eu não sei se dá para vocês verem, que diz... Ai, meu Deus. Cadê? Então, vamos mudar para melhorar. A região portuária quer escola técnica, saúde, restauro da cultura, Gamboa, saúde, Santo Cristo, moradores, comércio, associações, o povo merece melhorias. Ou seja, aqui a gente começa a ter, né, começa a aparecer publicamente, começam a aparecer essas demandas por uma atuação voltada para a cultura da região ali, né? Não esses grandes complexos culturais que estão sendo criados, mas algo que atenda aos moradores, às pessoas que estão ali. Nessa mesma ata, como são atas disponíveis na internet, essa ata está disponível no próprio site Porto Maravilha, eu estou citando o nome das pessoas porque é um documento público, tá? Nos outros casos eu não vou citar porque eu não tenho autorização das pessoas para saber se eu posso citar ou não. Mas aqui tem. Então, a fala da Enedir, que é uma moradora de lá, que é uma grande militante, assim, né, que participou do projeto Saga nos anos 80, enfim, da criação da primeira associação de moradores, que é a AMAS, a Associação de Moradores da Saúde. Ela diz, segundo a ata, diz a ata, a defensora pública Enedir dos Santos, moradora do bairro da Saúde, ressalta a importância do debate, evitando algo por ela denominado como uma possível monarquia projetual, ou seja, a imposição de modelos com base em critérios técnicos sem a participação da comunidade. Agora, fala do Maurício Ora, que é um outro grande militante lá, um fotógrafo conhecidíssimo que mora no Morro da Providência, trabalha na Casa Amarela. Diz ele, quer dizer, diz a ata, Maurício Ora questiona o modelo de gestão para as escolas dos galpões da Gamboa, que, segundo ele, não atenderão às demandas da comunidade, bem como a proposta de uma escola de gastronomia em galpão da Cadep. E ele reforça um pedido de escola de segundo grau. Esse pedido por escolas também aparece muitas vezes. Ou seja, de novo, né, uma crítica à prefeitura que está fazendo reforma de galpões e criando atividades que as pessoas acham que não são voltadas para as pessoas dali, não vão atender as demandas. O senhor Martin, que é um antropólogo que mora no Morro da Conceição, também uma figura conhecida lá, afirma que falta uma perspectiva multicultural, né? Também finaliza reafirmando que falta diversidade social e cultural no projeto Porto Maravilha. Aí na ata também diz, Carlos Roberto Rabassi, que é um astrônomo, professor da UFRJ, cujo curso, o instituto, fica no Morro da Conceição. Ele é um dos idealizadores daquele projeto Mauá, que abre os ateliês que estão sem tantos tempos para visitação. Ele também sugere a implantação de uma escola técnica e afirma que não há projeto na área de cultura. E aí, né, a ata também, eu encontrei nessa ata, que eu considero ser uma pérola, do então subsecretário de Patrimônio Cultural, Washington Fajardo, porque a Subsecretaria de Cultura de Patrimônio, na época, era vinculada à Secretaria de Cultura. Agora ela se autonomizou,
se tornou Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Então, o Fajardo, que na época era subsecretário de Cultura, explanou de forma ampla sobre as ações do patrimônio, com ênfase na preservação para criar vínculos entre moradores e seus bairros. Bom, acho eu que os moradores não precisam da prefeitura para que se criem vínculos entre eles e o bairro. Pelo menos faço eu esta leitura, que os vínculos já estão evidentes aqui, né? 10, tá. Ai, meu Deus. Se passar um pouquinho, 5 minutos, eu estou negociando aqui. Bom, então aqui eu já começo a falar. Bom, na verdade, o que me parece que aconteceu é que, por conta de reuniões e pressões, enfim, houve uma articulação entre algumas pessoas interessadas em enfim, nessas questões culturais voltadas para o bairro, né? Então, essas articulações, então, foram as que acabaram resultando em alguns parágrafos da tal Lei Complementar 101/2009, aquela que institui Porto Maravilha, sua legislação, etc. Enfim, alguns parágrafos destinados à questão cultural e patrimonial na região portuária. Essas articulações reuniram alguns agentes culturais locais, lideranças do movimento negro, porque também é bom lembrar que o movimento negro, pelo menos desde os anos 80, tem um interesse grande ali na região, porque pensa a região como um local muito importante da memória afrodescendente. Tanto é que foi nos anos 80, através de articulações do movimento negro, entre outras, que a Pedra do Sal foi tombada pelo INEPAC, que é o Instituto, enfim, é o IFAM estadual, né? É o órgão que representa o IFAM a nível estadual. E, bom, então, houve essa articulação entre alguns vereadores também, né? E o subsecretário de Patrimônio, ou seja, houve um interesse, né, a partir de interesses divergentes, essas pessoas se uniram em prol de um interesse maior, que era o de tentar criar leis que beneficiassem a cultura da região. Então foi criada essa Lei 101/2009, né, e que fala em alguns trechos sobre a questão cultural. Bom, uma das passagens é esse artigo 2, parágrafo 1, que fala em possibilitar a recuperação de imóveis com importância... Deixa eu ver se eu anotei direito. Bom, com importância para... Peraí, que eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui. Bom, eu vou ler do jeito que está, porque senão não vou me achar. Possibilitar a recuperação de imóveis com importância histórica, deve ser, para a proteção do patrimônio cultural e a criação de circuito histórico-cultural, contemplando a devida identificação dos patrimônios material e imaterial, passado e presente, e capacitação técnica na área de turismo e hotelaria, visando promover o circuito. Então, o que me parece que começa a ficar evidente é uma confusão por parte, né, das pessoas que fazem a lei, assim, entre cultura, patrimônio, patrimônio material, imaterial, turismo, mercantilização da cultura, digamos assim, a cultura como um empreendimento, gerador de renda. Então, tudo acaba entrando no pacote, ou seja, a lei definitivamente não é clara em relação a essa questão do patrimônio. E aí também, por conta dessas articulações, o que acontece? As tais CEPAs, que são certificados de aumento de construção, são vendidos por 3,5 bilhões de reais. E a lei, então, vai determinar que 3% desse valor vai ter que ser destinado à cultura e ao patrimônio na região. Portanto, 105 milhões. Esses 105 milhões foram subdivididos em 50% para a preservação do patrimônio, 50% para ações culturais. Sendo que essa subdivisão ela só foi ventilada, assim, né, Sônia? Há pouco tempo atrás, numa reunião, isso foi dito informalmente, quer dizer, as pessoas nunca sabem. A grande questão é a total ausência de critérios, né, sobre como essa verba está sendo utilizada, ninguém sabe. Então, bom, eu não sei se eu vou ter tempo de preparar. O que a gente tem?
E aí, nesse contexto, então, dessa obrigatoriedade de se destinar 3% da lei para a cultura da região, foi criado, então, o programa Porto Maravilha Cultural. E aí, eu vou analisar uma matéria publicada na revista Porto Maravilha, de 4 de abril de 2011, que é assinada pelo presidente da CEDURP, que é o Alberto Silva. Né, o que a gente, eu não vou ler os detalhes, mas o que a gente tem é todo um discurso assim, de boas intenções. Né? Uma cidade não é somente sua infraestrutura, os edifícios têm sua importância em representarem a memória de um lugar, a cidade é sobretudo o espaço onde o modo de vida do seu povo acontece, né? E fala da região portuária, contém lugares que marcam a história do nosso povo desde o início da colonização até hoje, tal, blá, blá, blá. Né? Continuando aqui, ele está falando dos programas Porto Maravilha Cultural e Porto Maravilha Cidadão foi criado também, ao mesmo tempo, que tem, segundo ele, a função de articular ações do poder público e parcerias com o setor privado para fomentar e apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico da população de lá. Né? Os programas mostram que é possível recuperar espaços urbanos degradados em benefício de sua população e da cidade como um todo. É possível integrar poder público, setor privado e as organizações sociais para construir uma cidade justa, pererê, pererê. Bom, essa articulação, né, que parece aqui tão bonitinha assim, entre poder público, setor privado e organizações sociais, na verdade ela é tudo menos bonitinha, tal como está mostrado aqui. Né? Então a gente tem aquelas falas daquela primeira ata que já mostram isso. Né? E aí, de novo, essa questão da cultura, ela aparece de forma assim, muito misturada, né? Digamos assim. E nessas falas também, uma outra coisa que eu notei é que os moradores e agentes culturais dali, eles aparecem como sendo aquelas pessoas que precisam ser adequadas a essas inovações, né? Porque por hora elas não estão preparadas, a região é mostrada como degradada e as pessoas precisam ser preparadas e adequadas porque elas não estão, né? E para que essa localidade seja reintegrada à cidade como se ela não estivesse integrada à cidade. Aí aqui a gente tem a análise de um folder também que descreve esse programa Porto Maravilha Cultural e Cidadão, e aí tem, né, eles colocam assim, principais linhas de ações. Na verdade, bom, eu vou deixar aqui mesmo. Então, ali a Companhia de Mistérios e Novidades, que é uma companhia de teatro de rua, o Caso do Valongo da Imperatriz, Roda do Samba da Pedra do Salto, botando entre aspas porque a legenda tal como ela aparece no folder, tá? Instituto dos Pretos Novos, que nos foi descoberto no cemitério de escravos, uma cerimônia indígena, porque foi descoberta de Sambaqui, então foi feita uma cerimônia indígena ali no Instituto dos Pretos Novos, achados arqueológicos nas obras de escavação, aqui é o Centro Cultural José Bonifácio, os galpões da Gamboa que estão sendo reformados, então é isso, né? Essas são as principais linhas de ações que constam no folder que descreve o programa Porto Maravilha Cultural e Porto Maravilha Cidadão. E aí, o que... bom, eu vou pular então, como eu só tenho 5 minutos, eu vou descrever, passando agora um pouquinho assim, digamos, as reações, eu vou descrever uma situação relacionada à Praça da Harmonia, que é essa praça que está aqui. Não, uma coisa importante ainda, tá? Voltando lá aquelas ações do Porto Maravilha. O que acontece normalmente? Esses programas, quer dizer, isso que consta ali como um apoio, na verdade, como é que isso é feito? As pessoas, né, os agentes culturais têm que ficar indo a essa companhia, CEDURP, literalmente com pilhas na mão, pedindo, através das relações pessoais que têm, né, eles têm que pedir, eu estou precisando de um dinheiro tal para o evento tal. E isso normalmente, né, ou seja, essas pessoas então dependem da boa vontade ou não dos representantes da CEDURP para que essa verba seja repassada. Ninguém sabe de onde ela sai, se é dos tais 3% do patrimônio ou se não é, né? Fica tudo extremamente confuso, essas reformas todas, também ninguém sabe o que é que está saindo dessa verba dos 3%, o que é que não está. Bom, então fica tudo bastante confuso e
os pedidos são feitos através de laços pessoais, quem conhece se dá melhor, quem não conhece se dá pior, né? E também através de, daquilo que os representantes da SEDURP acham que deve ser valorizado ou não acham que deve ser valorizado, ou seja, dos critérios dele. Isso dá margem também a corridas, né? Tipo, quem chega primeiro que vai conseguir a verba para o evento tal e os outros, quem chegar por último não necessariamente vai. Ou seja, isso acaba gerando essa falta de clareza, né? Que eu acho que é uma falta de um programa propriamente dito, né? Porque o que a gente tem aí? Um esvaziamento total, uma falta de uma discussão política sobre essa questão, né, da cultura na região portuária. O que fica evidente é que tem uma transferência de responsabilidade para a iniciativa privada, que é muito grande, tem um blá 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 muito bonitinho sobre a vontade de se atender às necessidades dos agentes culturais e moradores da região, mas na prática não é isso que se realiza, e o que a gente tem são essas relações, né? As pessoas têm que ir lá pedindo, têm que ficar nessa situação de submissão, ficar com o pires na mão, tal. E aí, qual é a moeda de troca, né? Uma vez que a SEDURP te dá, mas é sempre, a verba é muito pequena, nunca é uma verba que garanta realmente a execução que garanta a existência de algum desses grupos, assim, a pequeno ou médio prazo, né? É assim, você vai fazer um evento, a SEDURP te dá um dinheirinho para o coquetel de inauguração. Ou, enfim, em alguns casos até tem uma liberação de verba maior, tal, mas muitas vezes são essas pequenas coisas, né? E aí, em troca, então, essas pessoas passam a constar no site oficial da SEDURP, né, como integrando esse programa Porto Maravilha Cultural. Ou seja, a gente não tem... é assim que a coisa é feita. E aí, para finalizar, eu queria pegar, então, um pouco, né, o outro lado, que é dos moradores, de uma ação que foi feita por conta da Praça da Harmonia, que é essa praça daí, que eu particularmente acho deliciosa, tal, enfim, muito agradável. Há uns 2 anos, mais ou menos, vem havendo cada vez mais eventos na praça. Isso daqui foi um evento de inauguração do condomínio cultural, do qual eu ia falar, que é uma articulação de 21 pessoas físicas ou jurídicas, né, que se juntaram. A Sônia é uma delas, a Silvânia, que infelizmente está lá embaixo, também é outra, que fazem parte do condomínio cultural, que reúne esses agentes culturais de lá, alguns, né, não todos, 21. Enfim, para tentar fazer força, né, para tentar inverter essas relações de poder, né, porque eles dizem assim, na verdade a SEDURP é que precisa da gente, não somos nós que precisamos da SEDURP. E aí, bom, o tal evento relacionado à Praça da Harmonia é o seguinte: começou a haver um rumor de que a praça ia ser cimentada, ia se transformar em troca, né, em ponto de baldeação de VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que vai ser colocado lá, e que é uma praça, o piso dela é de sabre, ela é cheia dessas árvores frondosas. Então, que as árvores iam ser retiradas, que tudo ia ser cimentado, e na verdade esse temor não é vão, porque isso já aconteceu no Largo da Prainha, o projeto da Praça Mauá também é assim, na praça, né, em torno do Cais do Valongo, que foi construído agora, também é tudo cimentado, só com umas palmeirinhas que não tem sombra. As pessoas reclamam que não dá para ficar parado ali, não dá para fazer nada, porque não tem sombra, não tem banco, não tem nada. E agora o medo é que tudo isso chegue à Praça da Harmonia. Então, houve um abaixo-assinado que circulou pedindo para que, se não me engano, conseguiu juntar 1.000 assinaturas pedindo para que a praça se mantivesse do jeito que ela está. E os moradores também, alguns, né, chamaram a representantes da SEDURP para discutir sobre a praça, solicitaram uma reunião. Aí eles disseram, né, a fala de uma das pessoas que estava lá, que é uma pessoa que faz parte do Afoxé Filhos Gigante, uma mulher que faz parte do Afoxé Filhos Gigante. Ela diz: queremos a originalidade da praça. Se modificarmos muito, perde a originalidade. O primeiro mercado foi ali, o primeiro mercado municipal. O Gândio não tem sede e faz as festas na rua. O Gândio tem 61 anos. Ele nasceu na beira do cais, com os estivadores, os capoeiros e os malandros, na zona portuária.
Ele faz parte da originalidade daqui. A chave do estande de tiros tinha que estar com a gente, não com o batalhão. A praça também faz parte dos usos do grande dos moradores. Precisamos saber o que é nosso. Então, essa história do estande de tiros é a seguinte: no meio da Praça da Harmonia, ou melhor, num dos cantos da Praça da Harmonia, tem um estande de tiros onde o batalhão da polícia, o 5º batalhão da PM, que fica num prédio lindíssimo, construído logo depois da revolta da vacina, ali, eles treinam tiros, principalmente nos finais de semana, parece. Então, do lado do parquinho, onde as pessoas brincam, jogam futebol e tal, ficam os policiais treinando tiro ali, realmente do lado. E em frente tem um hospital psiquiátrico e as pessoas também ficam ali ouvindo os tiros, né? O que é excelente. Tá, já tô finalizando. Bom, enfim, então há uma reivindicação. Desde que eu comecei a fazer campo lá, que foi mais ou menos em 2010, eu ouço essa reivindicação para que o estande de tiros se torne um espaço cultural deles, dali, né? Voltado para atender os movimentos culturais deles. Quer dizer, não é, de novo, não é um grande complexo cultural nem nada. Já estou, acho que em 2 minutos eu acabo, tá ali. E aí a fala de uma outra pessoa, de uma outra agente cultural dali, ela diz: a praça tem que ser usada por nós, ela tem tudo para abrigar as nossas festas juninas, carnavais, e os cidadãos querem fazer seu lazer ali. Temos terra batida, um coreto maravilhoso, porque tem um coreto no meio, é preciso muito cuidado para que ela não perca a sua originalidade. A praça é local de encontro, de cultura, do povo, não é dos grandes eventos com marcas dos patrocinadores. A Praça da Harmonia é viva, ela não precisa se modernizar. A zona portuária tem cultura, não precisa de revitalização. Aí essa mesma pessoa pergunta: existe a possibilidade do nome voltar a ser Praça da Harmonia? Porque o nome oficial, a partir do governo da ditadura militar, passou a ser Praça Coronel Assunção, né? Só que todo mundo continua chamando de Praça da Harmonia. Aí ela pede: existe a possibilidade do nome voltar a ser Praça da Harmonia? Simbolicamente, devolveria ao bairro que é do bairro. Aí na hora que ela falou isso, todo mundo começou a aplaudir. E aí um outro morador também diz: no Brasil colonial, ele explica, a praça virou mercado municipal, a Igreja da Saúde, a padroeira do bairro, deu nome ao bairro, o nome Coronel Assunção foi dado pelo governo militar. Moro aqui há 44 anos, isso aqui é minha vida. Pessoas que moram aqui há mais tempo, tinha que voltar a ser Praça da Harmonia. Acho que é a última fala, tá, que eu vou pegar agora. De um representante da AMAGA, que é a Associação de Moradores da Gamboa, que fala: vemos com grande preocupação que acabaram com os bancos e com as árvores, né, em outros lugares, não queremos um projeto que já vem pronto, temos que estar juntos nesse projeto da praça. Sou morador antigo, tem gente que cai de paraquedas. A maioria das decisões sobre as árvores é feita por gente de fora, para eles tanto faz tirar uma árvore, mas para nós faz diferença. Bom, então, só para concluir, o que eu acho, né? Primeiro, pontuando 2 questões. Uma é essa total falta de critérios sobre esse programa Porto Maravilha, que na verdade não é um programa, né, no meu entender, pelo menos propriamente dito, e que gera essas relações completamente distorcidas entre o pessoal que atua lá, né, e, por outro lado, uma série de acusações entre quem é de dentro, quem é de fora, quem é oportunista, quem é paraquedista, né, porque são as pessoas de fora que supostamente estão chegando lá só para se dar bem. Evidentemente, essas fronteiras elas podem existir em outros contextos também, mas acho que nesse contexto do projeto de requalificação, elas ficam muito exacerbadas e elas são particularmente significativas, né? E a segunda questão que eu queria pontuar é que, no meu entender, na verdade, né, voltando àquela questão, àquela fala do subsecretário de Patrimônio Washington Fajardo, os moradores não precisam de uma municipalidade para tentar criar vínculos entre eles e o bairro, e, na verdade, o que eu vejo é o contrário. Quer dizer, para eles, essas localidades, elas são aquilo que a Annette Weiner chama de bens inalienáveis, né? São aqueles bens assim, profundamente relacionados à identidade das pessoas. Evidentemente, isso também, né, tem a ver com esse contexto de ameaça, né? Quer dizer, porque como a própria Annette Weiner fala, nesses contextos de ameaça, que esses bens muitas vezes se tornam mais valorizados, né? Ou seja, são bens dos quais as pessoas não querem abrir mão, elas não querem deixar de dispor desses bens. Tá? Então, acho que é isso. Bom, isso aí. Bom, pessoal, boa tarde a todos.
agradeço aqui o convite, né, da Miriam, cumprimento a Lia, a Simone, e já peço desculpa para vocês pelo perdi no metrô. Eu vim cedo, saí cedo para poder chegar na hora, mas eu acabei me perdendo. Mas foi uma bela experiência, eu vou até começar por ela. Tive duas belas experiências. Na parte da manhã eu vim, escutei, só pude assistir duas palestras, foram muito legais. Fazia tempo que eu não escutava falar de narrativas, né? E aí me lembrou de algumas das minhas leituras antigas, né? E de um trabalho recente que eu fiz, que foi as narrativas do Nós Cultura. Foi uma pesquisa variativa. Depois eu vou amarrar essas coisas todas. Foi muito legal ter ouvido a fala da manhã, e a outra também foi muito legal, falou de subalternidade, sobre de hegemonia, fez uma área conceitual muito interessante. Quem não veio na parte da manhã? Foi muito legal. E depois a outra bela experiência, me perdi no metrô, foi muito legal. Eu me diverti, porque eu fiquei pensando, né? O metrô é super bem planejado, né? Eu, de fora, sou carioca, mas há muitos anos fora, tudo lá, né? Plaquinha e tal. A gente imagina que seguindo protocolos, roteiros, a gente sai de um lugar e chega no outro até antes do tempo. Não é? E aí vocês podem dizer, não, cara, você errou. Ok, eu aceito. Mas também tem um problema de planejamento ali, né? Tem um tipo de racionalidade no metrô que o cara de fora não entende. Porque você vai parar num lugar, depois tem que descer. Esse protocolo não está escrito. Eles até falam. Depois eu entendi que eles falaram, mas não deu, não pegou. Então, a propósito disso, eu fiquei pensando, olha só, tem uma coisa na racionalidade avaliativa, que é a minha proposta aqui, é falar de movimento social e avaliação, indicadores, né, para avaliar esses movimentos sociais. Tem uma racionalidade na coisa de política pública, é uma racionalidade avaliativa, uma racionalidade de planejamento. A gente supõe que a gente sai de um lugar e chega para o outro com uma sequência relativamente formal. Então, essa é, em geral, a racionalidade de planejamento. Em geral, e eu estou acostumado bastante com isso, o que a gente faz também com essa racionalidade? A gente aproxima essa racionalidade do processo avaliativo. Então, a gente tem uma racionalidade sequencial, mais ou menos assim. A gente tem um conflito cognitivo, as pessoas pensam coisas diferentes, e a gente tem que formalizar, não é? E aí, no processo de formalização de um debate, a gente chega a objetivos. E a gente sabe exatamente como atingir os objetivos. Então a gente tem um protocolo. Se falta alguma coisa, ele já diz, opa, erro de planejamento ou erro de implementação. E a gente tem indicadores para avaliar cada um desses momentos. A gente tem indicadores, sobretudo para avaliar desenho de política, que é eu saio daqui e chego lá, então esse é o desenho. Se é bem feito, eu saio daqui e chego lá. Eu tenho indicadores para avaliar a implementação. Uma série de indicadores para avaliar cada um dos momentos de política. Vamos falar disso, porque vocês conhecem bem, né, os ciclos de política e tal. Então é mais ou menos isso. Então a gente tem um momento formal. Agora a gente tem outros momentos avaliativos que são legais. A gente tem o momento da narrativa. Esse momento é muito legal. Que é o momento do conflito, né? Cada um conta uma coisa. Eu vivi isso, né, no metrô. Foi a coisa mais... E aí eu me lembrei da Lia, né, sem culpa, porque estava atrasado. Aí foram dois momentos, né? Tinha uma moça do meu lado, carioca, então não foi só eu perdido hoje, né? Ela estava perdida. Aí eu perguntei, cara, eu tenho que chegar no Maracanã, tem uma hora, né? Para chegar no Maracanã, tem que chegar lá 2 horas. Ela também perdida. Ela estava perdida. Isso é muito legal. Aí o que ela fez? Vou perguntar. E eu, estou gostando dessa história, né? Fui com ela, eu fiquei atrás, né? Aí ela começou a perguntar. Ela é aquela coisa, gente. Ela tem uma racionalidade política que é legal, que é da narrativa vivida.
O sujeito sabe aonde está, ele sabe para onde vai, ele sabe todos os procedimentos. Na hora da coisa ter um uso, a coisa falha. Isso é o senso comum, né? Alguém até falou do senso comum de manhã, da hegemonia, e vou voltar de uma forma um pouco mais formal nisso. E a coisa falha. Isso é muito interessante. Não é um problema do planejamento. Às vezes é um problema do planejamento que não leva em consideração esses elementos do senso comum. O meu senso comum e o senso comum de quem precisa de um outro elemento que não é só aquela plaquinha. Então tem esse momento da narrativa, né, da dificuldade de cognição, essas coisas todas. A gente está usando alguns, olha, a gente está falando de alguns indicadores, então a gente pode formalizar essa história. E tem uma terceira, aí sim que eu lembrei da Lia, né? Ela perguntava, né? Era maravilhoso. As moças, as senhoras que estavam respondendo, eram um casal de senhoras, né? Não sei se eram namoradas, mas estavam lá juntas, né? E aí foi um debate muito legal. Você pega o ônibus, faz isso, aquilo, e o ônibus 437, que não sei o quê. Gente do céu, eu só quero pegar o metrô, né? Eu quero chegar lá de metrô, porque se eu pegar um ônibus aqui, imagina, o pessoal vai me matar, porque eu chegar 4 horas, né? E aí, caramba, coisa. E aí era muito legal, porque aí é um outro campo que a gente tem que avaliar, que é o campo da razão prática. Que é mais ou menos o seguinte: o sujeito sabe e ele tem muitas alternativas para ajustar o seu comportamento estratégico à alternativa de ação. Isso também faz parte da política. E a gente, em alguns casos, a gente tem que considerar essa razão prática nesse sentido. Não é nem aquela razão, eu conheço, não é? Acredito que conheço, tal, essa coisa toda. E nem é aquela outra das coisas que determinam o comportamento, que estão fora de mim, e eu seguindo o protocolo, eu atingo o meu objetivo. É um faro, é um sentido para a ação. E aí o debate, aí eu falei assim, obrigado e tal. E aí eu já tinha entendido que eu tinha que voltar, estava lá no final do norte, né? Eu voltei para aí tinha que pegar a pavuna e chegou aqui, que está rápido. Então, a gente tem 3 coisas, pelo menos 3. Existem 4 formas de razão prática que a gente tem que avaliar, a gente tem que criar indicadores. Depois a gente conecta isso com o movimento. Primeiro é do comum, do senso comum, do dia a dia. A gente compartilha a crença. E movimento social, isso é uma coisa fundamental. É aquela coisa que a gente vê em movimento social. Tem muitas teorias de movimento social, vou usar só uma aqui. Tem aquela que diz o seguinte: olha, todo movimento social, para existir como movimento social, tem que ter um princípio de identidade. Não é? Ou seja, as pessoas estão compartilhando alguma coisa, elas se relacionam, tem um núcleo de crença. Não é? Elas acreditam que a situação delas é assim assada, acreditam que a prática é assim assada, elas acreditam que elas têm que ter autonomia, não é? Que elas têm que ter protagonismo, que elas são um movimento social, em alguns casos. Isso é muito presente no movimento social, às vezes nem são. Depois a gente discute isso, mas elas acreditam que sim. Então tem esse elemento do senso comum que é importante. Um outro elemento, que também está em algumas teorias de movimento social, que diz o seguinte: eu tenho um outro princípio no movimento social, que é o princípio de oposição. Não é? Então, eu tenho os meus, com quem eu compartilho, e eu tenho outros que são os meus inimigos, eu ataco, pelo menos em termos ideológicos. Né? É muito comum hoje no Brasil, eu já fiz avaliação de vários movimentos, se dizem movimentos, sei lá assim, nunca vi os elementos para isso, né? Mas eles tinham os princípios lá. Eles dizem que são movimentos, então eles têm um princípio de identidade, e aí eles diziam assim: eu sou um movimento cultural, eu tenho uma autonomia, eu tenho identidade, eu funciono como rede, tem todos os elementos lá que tornam esses. E tem os nomezinhos também substantivados, né? Então não importa muito isso. Tem o princípio de oposição. Quem é meu inimigo? Elite, é meio abstrato, não é? O Estado, meio burocrático. Assim. O planejador não entende meu vivido. Quem é esse cara? Está aqui, mas ele não me medira, não me representa, nem nada.
Não é? E aí eu imaginava também que eles tinham um outro elemento, que é o projeto. Isso é uma versão francesinha, né, de movimento social. Então, tinham os 3 princípios. Então, eles eram, a gente podia dizer que eles eram um movimento social. Eu tenho como estabelecer indicadores para medir os 3 momentos. Eu consigo, com indicadores e com pesquisa, estabelecer se os movimentos têm os 3 elementos. E se os 3 elementos ancoram a ação e em que sentido eles ancoram as ações. Por exemplo, eu posso medir a autonomia de movimento social. Ora, o movimento social que recebe recursos do governo, depende do governo, só funciona se tiver infraestrutura financiada pelo governo. Ou um movimento social que está ancorado no mercado, depende de todos os mercados, apesar de ter uns cursos de contra-hegemonia, mas está ancorado no governo e no mercado. Diabo de movimento social é esse? Não estou dizendo que não pode existir, gente. Estou dizendo que só eu estou aqui fazendo uma caricatura para dizer que dá para medir. E as narrativas nesse sentido são importantíssimas. Mas não só as narrativas sozinhas. Tá? Eu posso medir outras coisas. Protagonismo. Como é que eu meço o protagonismo? Eu posso medir a participação. Como é que eu meço a participação? Eu posso medir a articulação desse movimento com as comunidades. Tudo isso, para tudo isso a gente consegue elaborar indicadores. Qualitativos ou quantitativos, tanto faz. Tá? Mas aí a gente tem que fazer o total do campo, aí não dá para ficar só na narrativa. Tem um elemento que é extra-narrativa. Isso tudo é linguagem. A linguagem é o nosso limite aqui. Mas, enfim, a gente tem elementos que fazem com que a gente oriente a nossa pesquisa ou a nossa avaliação para quantificar, para medir. Eu estou fazendo só isso porque, em geral, eu vou até começar um pouco diferente, em geral a gente olha para um instituto que o meu trabalho e diz o seguinte: um dado. Mas um dado, ele geral não é um indicador. Para ele ser um indicador, ele tem que ter uma questão por trás. Tem que ter um quadro teórico por trás. Não é? Ele não é sozinho, ele faz parte de uma reflexão. Ele é, ao mesmo tempo que ele é uma medida, ele é uma qualidade. Ele está referenciado ao processo de decisão. Estatística, teórica, ideológica, ou seja, tem uma série de coisas acontecendo para a gente elaborar um indicador. Não é? Um indicador quantitativo, então ele não está sozinho. Bom, isso para dizer o quê? A gente está muito acostumado, quando a gente vai medir, a gente está muito acostumado àquela visão formal que eu acabei de falar sobre o metrô, né? Uma visão instrumental. A gente formaliza e a gente espera encontrar na realidade aqueles elementos formais. Isso é imprescindível em política pública. Não quero nada de política pública. Não dá para fazer política pública com análise de senso comum. Não dá para fazer política pública nem avaliar política pública só com narrativa, só com a voz. E aí, tem muita coisa legal, gente, que já foi feita em termos de análise de movimento social relacionado à política pública, que é a descrição. A fala dela foi ótima, né? E ela fez um balanço, uma dialética entre elementos objetivos e subjetivos, né? De falas e de elementos objetivos. Mas esse balanço é imprescindível. Eu disse que sou rede, mas eu tenho que dizer qual é o nível de conectividade dessa rede. Eu tenho que medir. O sujeito fala, eu sou uma rede nacional. Aí você pergunta, com quem você está conectado? Com o meu umbigo. Que rede fantástica, meu cara. Eu estou conectado com uma rede nacional e está conectado muito mal com o bairro. Eu sou uma rede, estou conectado muito comunitária, que tem uma âncora comunitária, e mal está conectado com a comunidade. Aí você vai lá e pergunta para a comunidade, vem cá, comunidade. E aí?
Essa rede aí funciona? Isso, que rede é essa? Que diabo de rede é essa? Então, para tudo isso tem medida, tá? E a gente tem que elaborar essas medidas todas. Bom, e aí a gente sai daquela visão de política pública como uma visão meramente instrumental. Ou seja, eu meço os elementos que estão formalizados. Eu meço simplesmente se aquela política foi colocada diante de uma necessidade de ação e ela colocou alguns inputs, e esses outputs, no final, resultaram daquela política. Aí eu tenho um indicador. Sim, olha, o output saiu. Aquela política, que na verdade era uma política, olha que interessante, era um movimento social que demandava um recurso do governo, o governo dá e ela faz algumas coisas. E ela fez essas coisas. Opa, que política bacana. É isso, mais ou menos, não é essa máquina. E aí você faz uma outra coisa, a gente faz uma outra coisa. Ok, essa é uma visão instrumental. O sujeito disse que ia fazer. Então ele tinha um plano de trabalho para receber o recurso do governo. Recebeu o recurso e ali saiu alguma coisa daquele recurso. Aí eu começo como avaliador, eu vou elaborar algumas perguntas. Por que recebeu o recurso do governo? E disse que ia fazer. Eu não vi o que ele fez, eu tenho que medir. Estou avaliando a qualidade que ele fez? Não, só estou dizendo que tenho que saber se ele fez. Aí ele disse mais alguma coisa. Eu articulei atividades com a comunidade. Aí eu pergunto, ele articulou? Aí eu já começo a descobrir que aí nesse ponto falhou. E aí ele articulou, mais do que com a comunidade, com o município. Ele articulou uma rede de atores do campo cultural. Opa, conectou. Eu descubro que essa rede, embora o recurso tenha chegado e o resultado tenha sido razoável, todos os elementos narrativos, conceituais que desenhavam aquela ação como um movimento social, né? E olha que eu não estou nem questionando a coisa que está recebendo recurso, que era movimento social, de cultura, não é? Comunitário, não é para fazer rede, ele só ficou com o resultado. Ele só fez o que ele disse que ia fazer, mas ele não fez em rede, não fez com a comunidade, não fez nada disso. E eu consigo medir tudo isso. E aí a minha medida é uma medida que envolve uma reflexão, que envolve um questionamento teórico político. Não é? Em alguns casos, todos esses argumentos estão ancorados com o quê? Vou usar o recurso do Estado para fazer um projeto contra-hegemônico. É assim que os movimentos sociais, em alguns casos, se imaginam. Não é? Aí o recurso do Estado continua demandando recurso, depende do partido, depende do... Não trabalha com a comunidade. Que movimento social é esse? Eu começo a ter problemas, mas eu tenho todos os indicadores para fazer medidas sobre a coisa do movimento social. Tá? Então, isso para dizer o seguinte, aí contra a hegemonia, essas coisas todas viram um elemento que é importante na política, mas que a gente pode delimitar. Isso é importante, gente. O que eu estou falando é o seguinte, se eu estou medindo, se eu estou avaliando, isso tem um sentido. Se isso é um debate político em outro registro, isso tem um outro sentido. Porque eu estou dizendo o seguinte, que eu estou usando indicadores para medir e avaliar. Eu estou usando a pesquisa empírica para medir, para avaliar. Isso não se confunde com a importância política desses movimentos fazerem sem ter os resultados que estão dizendo que tem. Em geral, a gente confunde essas coisas, né? Então, eu estou fazendo uma avaliação e tenho um certo olhar, que é um olhar empírico. Agora, eu tenho outras dimensões que eu não estou pensando. Que dimensões são essas? No geral, o que eu faço quando eu estou avaliando política? Eu separo a política em três níveis. Então, tem o campo cognitivo. Se vocês prestarem atenção, eu gosto muito das correntes francesas, né, de análise. Eu falei de movimento social. E a mesma coisa agora para a análise política pública. Então, separo em três planos. O plano cognitivo, que é o plano das representações. As pessoas que participam de um movimento social ou de uma política representam sobre a realidade. Ou seja, estão construindo crenças sobre essa realidade. Isso não significa que elas são plenamente coerentes e que essas crenças não sejam, às vezes, contraditórias.
como eu acabei de contar para vocês sobre as contradições das duas senhorinhas conversando, né, de uma maneira super prática, né, mas não iam concordar nunca. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão normativa, para onde eu vou. Dado que eu me imagino como autônomo, como movimento social, o que eu faço com isso? E aí os movimentos sociais têm diferentes linhas, são contraditórios, em geral. Não, eu quero agora o passe livre. Não, eu quero aceitar 20 centavos. Ele vai, é um mundo. É um mundo. A gente fez um debate com o pessoal do passe livre, é muito legal. A divergência, eles tentam fechar, né? Mas a divergência cognitiva, que aí é a diferença de como ponderar os elementos das demandas políticas, é tão diferente que não dá para juntar isso num discurso único. Mesmo que às vezes a gente tenha movimentos parafrásicos, né? O sujeito fica repetindo, né? Eu sou. Eu já duvido, né? Porque qualquer movimento que tem uma unidade muito grande no discurso, já tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem algum partido político, alguém muito brilhante fazendo o discurso, porque todo mundo já tem. É estranho, então eu já duvido. Mas está no campo cognitivo. Isso se traduz no campo normativo, com conflitos também. E a gente pode, e aí nesse caso, a gente tem elementos para avaliar. Por exemplo, se é um movimento em rede, eu acabei de dizer que eu tenho técnicas para perceber, para construir essas redes. Se é um campo, eu tenho elementos para saber se funciona como campo. Não vai dar tempo, porque ali já não disse que eu tenho que acabar. Se isso é um circuito cultural, a mesma coisa. Eu tenho também elementos para medir esse elemento como elemento de um circuito cultural. Quais são os agentes, como eles funcionam, produzem o que, qual é o caminho, qual é o percurso daquela produção, tal. Eu tenho elementos para avaliar. Tá? E eu tenho outro momento, que é isso, para acabar a coisa, que é o momento instrumental. Que aí isso é muito complicado. Por exemplo, movimento que se diz que é movimento social. E aí ele recebe recursos do governo através de um convênio, ou através de uma bolsa. Olha, o instrumento do convênio é o Estado. E aí o sujeito vira e fala, eu não quero prestar conta. Não quero. O Estado tem que prestar conta. Não, eu sou movimento social. Você recebe dinheiro, convênio, presta conta, e tudo na regra, não tem jeito. A não ser que mude as normas, né? É uma outra história, pode estar para mudar as normas. Mas enquanto está fazendo isso, os instrumentos são esses, convênio, bolsa, chancela, seja lá o que for. Tá? É uma segunda fundo, digital, e com todos os elementos. E aí eu tenho um limite para a minha política, que se diz movimento social, porque ela está lidando com uma linguagem que não é a linguagem do movimento. Eu posso até dizer o seguinte, a linguagem da política pública não é a linguagem do movimento. Meu cara, a gente pode dizer a mesma coisa, que a linguagem do movimento não é a linguagem da política pública. Então como é que a gente fica? Aí a gente vai gerar uma necessidade de uma interpretação maior. Mas a gente tem outros elementos que são importantes, que eu já toquei neles. A gente tem instrumentos que são interessantes, que são instrumentos com um certo nível de institucionalização. Eu gosto, numa escultura, eu usei dois conceitos, né? Um que era o conceito de fórum e o conceito de agência. O de fórum é que a gente às vezes imagina a participação como uma participação que a gente vai fazendo, né? A política pública tem esse momento formal, né? E a gente precisa de agenciar e coordenar as ações. A gente tem um momento formal de agenciar e coordenar as ações. E essas ações têm uma mecânica de coordenação que tem que ser relativamente planejada, mesmo no centro de movimento social. Tem método para isso. E tem um outro momento, que é o momento de fórum, que é a discussão. Você não está nem um pouco interessado em coordenar as ações dos atores. E eu tenho como usar esses instrumentos, eu tenho como avaliar o grau de efetividade desses instrumentos. Em muitos casos, o que a gente tem? A gente tem uma necessidade de um planejamento formal das ações de ação política pública, mas a gente tem o senso comum. A gente não tem o momento de planejamento.
Então, para entender mais ou menos onde eu quero chegar, né, gente? A gente tem o conhecimento prático, que é vamos fazendo, mas a gente não tem os elementos avaliativos, a gente não tem um momento formal que permite que a gente trate esse conjunto de ações como ações que são ações intencionadas e planejadas, ou seja, que tem alguns protocolos. Então a gente consegue medir as políticas e os movimentos pelos instrumentos que estão sendo utilizados. Aí vocês podem me dizer, vem cá, você está dando para movimento uma lógica, uma organicidade que nenhum movimento tem. Os movimentos são muito mais espontâneos, eles nascem, eles criam identidade, eles vão para frente sem esses elementos todos. Ok, é isso mesmo. O que eu estou dizendo é que a gente tem instrumentos para avaliar esses movimentos. E que a gente, como pesquisador e como avaliador, a gente consegue fazer isso. Isso não quer dizer que nós sejamos o próprio movimento. Isso que a gente está dizendo que a gente tem instrumentos para ponderar sobre essas ações. Tá? Isso é algumas coisas que estão um pouco soltas, né? Mas depois a gente pode voltar a conversar. Então, só para finalizar, só para ficar claro a coisa do instrumento, dos indicadores, eu vou dizer para vocês falar de um indicador, seja de uma forma mais clara. Por exemplo, um indicador de consumo. Uma pesquisa que a gente já fez, a gente usa muito o IBGE, todo mundo. É legal isso também, é uma outra bela experiência. O pessoal, assim, orientando, às vezes, coisas de doutorado, mestrado, o pessoal fala assim, cara, esse dado aqui, nossa, esse dado aqui não é do IBGE, esse dado aqui. O IBGE tem como fala, os microdados, a gente constrói os indicadores a partir da pesquisa do IBGE. Então, um indicador de consumo para a cultura, a gente tem um monte de decisões. O que é, primeiro, o que é um item de consumo cultural? Parece que é fácil, né? Pois é. Aí eu fui, puxa vida, todo mundo acha que é fácil. Eu falei, liga para mim, me dá uma saudade de consumo de cultura. Eu falei, não, eu dou, tudo bem. Parceirões, assim e tal. Mas eu trabalho, fiquei sabendo, eu trabalho. Porque você tem que fazer escolhas. Se eu uso um conceito antropológico de cultura, os dados do IBGE têm um limite para fazer. Por exemplo, eu não consigo apropriar o uso de um bem lá, velas, sei lá, santos, alimentos, um dado de cultura. Porque, primeiro, não é comparável com estudos internacionais. Então eu tenho várias decisões metodológicas, que são, na verdade, decisões conceituais. Depois tem o que tem naquela base de dados. Eu tenho uma série de elementos. E depois, gente, eu tenho outros elementos que são interpretativos. Assim como eu estou dizendo que a análise de movimento social envolve a produção de indicadores e uma reflexão, um indicador desse também envolve. Quando eu digo que o consumo cultural é X comparativamente com a França, e o nosso é parecido, eu estou dizendo algumas coisas. E a linguagem, ela revela e ela esconde. Eu estou dizendo que é comparável que a família brasileira consome usa 3% do seu orçamento, como os franceses, com cultura. Mas aí você pega o absoluto, os franceses é 80 vezes mais. Eu agora não vou lembrar, chutei. Tá? E o nosso absoluto é infinitamente menor. Mas o nosso... E aí eu pego outra coisa, eu faço taxas de desenvolvimento disso. Ou seja, eu estou interpretando. Isso não é um indicador quantitativo puro, como o pessoal fala. Não, cara, eu estou fazendo um indicador, chama o cara porque ele é o mestre dos indicadores. Não, eu sou médio de indicador e não sou médio de matemática, mas eu sei. Quando eu faço uma taxa, uma evolução de 2 anos, eu estou interpretando. Quando eu faço um Gini de um indicador de consumo, eu estou interpretando. Eu estou usando uma medida matemática, mas eu estou interpretando. Quando eu faço o Gini da cultura e digo, olha, o Gini da cultura é do mesmo, é igual ao Gini da renda do Brasil. O que eu estou dizendo? Que a cultura é sintoma. Aí eu pego lá e vejo tanto que os mais ricos consomem quase tudo, o absoluto. Aí você vai ver os mais pobres, o que eles consomem? Os mesmos 3%, é incrível. Mas a participação é minúscula. Isso é o Gini, é uma interpretação. Né? E aí vai, a gente tem várias possibilidades
de interpretar. Mas olha só, não é só o indicador. A gente está usando a criatividade e os nossos recursos de interpretação para gerar uma narrativa. O Ministério usou várias dessas narrativas. Eu consumi. Só que eles erraram, né? Porque eu tinha calculado eles de um cara IBGE, né? Tinha calculado também, mas eles misturam as coisas. Enfim, também está tudo bem, está todo mundo do lado bem, né? Quer dizer que a cultura tem que aumentar, e você tendo um consumo alto, a participação da cultura é grande, então o orçamento público é grande. Qual é o uso interessante dos dados? É o uso político. É um uso que a gente dá no indicador, então ele não é puro, ele é político. Né? E assim vai. Aí eu tinha feito mais alguns exemplos, mas não vai dar tempo, né? Dá? Bom, o outro. De mercado de trabalho. Não, a gente vai ficar por aqui, aí a Tereza fala e a gente depois volta a conversa sobre isso. Gente, é o seguinte, eu vou falar, prometo 20 minutos, né? E aí, portanto, eu trouxe assim, organizado a minha fala, no sentido de não tomar muito tempo de vocês, também, porque a minha é muito rigorosa. Eu resolvi ler o meu trabalho. E acho que vai ser muito legal a nossa... Eu estou sentindo uma certa harmonia nos nossos trabalhos, na fala do Frederico, que vai, enfim, ajudar muito também ao longo da minha apresentação, né? As observações, eu espero que disso venha sair um debate, que a gente possa realmente, para nós vai ser muito interessante poder dividir isso com vocês, né? Enfim, eu vou começar, eu vou ter um resumo também aí para vocês acompanharem, né? Porque é uma pesquisa que eu venho fazendo, na verdade isso aqui é uma parte dessa pesquisa, é mais ou menos um mapeamento teórico de um trabalho que eu venho desenvolvendo. Enfim, eu vou ler com cuidado, mas vou ler para acompanhar o tempo, né? Desde os anos 90, os movimentos sociais têm conduzido uma ampla agenda de reconhecimento da diversidade cultural através de uma reforma constitucional. Contudo, a manutenção da desigualdade, a não regulamentação fundiária e a ausência de acesso aos recursos de produção, representação e fruição de bens culturais põe em jogo o tema da politização e da celebração da diversidade cultural como fator de risco e trivialização de problemas que envolvem a privação de direitos básicos de cidadania de uma parcela considerável de grupos socioculturais. Passados 20 anos de promulgação da Constituição, a exclusão de acessos a equipamentos culturais no Brasil é notória, especialmente na região Nordeste, onde 95,5% dos municípios não possuem respectivamente salas de cinema e centros culturais, o mesmo para a região Sudeste, né? 70% dado da Fundação Perseu Abramo, agora de 2013. Podemos concluir que é negado ao cidadão o exercício da capacidade de participar criativamente e efetivamente espaços de representação da cultura. Nesse sentido, a exclusão da habilidade de exercer controle sobre os códigos simbólicos dominantes invisibiliza o potencial comunicativo das pessoas comuns junto às estruturas formais e administrativas do poder. A exclusão cultural se reflete na exclusão de acesso aos bens e serviços públicos básicos. No caso das comunidades quilombolas, é exemplar o fato de que das 2.002 comunidades registradas no Brasil, apenas 193 possuem terras tituladas e 79% vivem em miséria extrema e recebem o benefício Bolsa Família. Entretanto, o Estado brasileiro, particularmente a partir da gestão Lula, tem colocado em curso uma política de reconhecimento de categorias sociais historicamente discriminadas,
São exemplos dessas iniciativas, além do sistema de cotas, né? O Programa Brasil Quilombola, a criação em 2003 da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que se ocupa de políticas voltadas para as minorias, a Secretaria da Cidadania e Cultura, responsável pelo Projeto Cultura Viva e o programa Mais Cultura, né? Que credenciou inúmeros projetos de cultura comunitária por todo o país entre 2009 e 2010. No horizonte dessa agenda pública se inscreveu a oportunidade política para retomar debates com os movimentos de cultura sobre cidadania cultural, mais particularmente a partir das conferências nacionais. O conceito de cidadania cultural está comprometido tanto com as novas necessidades de reconhecimento da individualidade que emergiam da sociedade pós-industrial, quanto com a extensão da igualdade aos segmentos sociais e culturais marginalizados. No Brasil, esse debate está entrelaçado não apenas com a luta por novas necessidades de reconhecimento da individualidade, mas particularmente com o processo que Dagnino conceituou como de confluência perversa. Na cidadania sob inspiração neoliberal, os direitos de proteção social são retirados dos cidadãos que são convocados à participação em projetos sociais majoritariamente financiados pelo mercado, pelo setor privado. No campo da política cultural, a institucionalização de leis de incentivo fiscal conduziu à legitimação dos interesses corporativos de empresas e setores financeiros na produção e patrocínio de bens culturais, com recursos públicos. Produção cultural canaliza ainda 80% dos recursos de abono fiscal para empreendimentos culturais das principais cidades da região Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, onde majoritariamente se encontram as empresas. São recursos públicos administrados por fundações criadas pelo setor privado que decidem sobre a aplicação de recursos para o setor cultural. Nesse sentido, o discurso da cidadania é marcado pela ausência de qualquer referência a direitos universais e ao debate político sobre as causas da pobreza e da desigualdade. No contexto neoliberal, as lutas pela cidadania cultural tornam-se vulneráveis ao desmantelamento e perda da autonomia de instâncias de mediação institucionais, a perda da capacidade decisória do Estado frente ao mercado, a politização de políticas de reconhecimento identitário, de redução da desigualdade e a participação em processos decisórios, e aos mesmos critérios competitivos das corporações e os grupos culturais não têm poder de acesso à lei de incentivo. As profundas desigualdades e disparidades no exercício do poder, seja ele político ou econômico, no Brasil reforçam uma tendência a interpretar o Estado brasileiro como privatizado por interesses particulares de elites e do mercado. O Estado atuaria como que à margem dos textos constitucionais legais, impedindo a integração jurídica igualitária na sociedade, ou seja, a ancoragem do direito no indivíduo, independente de suas condições de classe e de sua posição na estratificação sociocultural. A tendência, segundo Marcelo Neves, seria a instrumentalização política do direito e o recurso à Constituição é postulado, sempre que impõe limites à ação, à esfera da ação política e econômica. Diferente do ponto de vista de Neves, o debate sobre cidadania pós-constituinte defende um modelo que focaliza a cultura no seu aspecto simbólico, discursivo, que deve ser objeto de um marco normativo a partir do qual discursos, experiências e visões de mundo passam a ser, além de atributos de direito, elementos que justificam não apenas a participação, mas a luta política e a extensão dos direitos. Nesse sentido, a ênfase na dinâmica prática da busca por direitos acrescenta ao lado do problema de uma base institucional formal, como emendas constitucionais, projetos de lei, etc., o âmbito concreto das relações sociais, configurando a visão de Young, segundo a qual direitos são relações, não coisas, são regras definidas institucionalmente que especificam o que as pessoas podem fazer umas em relação às outras. Direitos referem-se mais a fazer do que ter, a relações sociais. A relação entre processos institucionais de políticas culturais, reconhecimento, implementação de direitos e participação decisória é complexa e passível de várias configurações. As reivindicações por direitos não estão isoladas de um contexto de oportunidade política que engendra e possibilita o seu agenciamento público, mas também não podem ser entendidos fora de uma contextualização de relações sociais concretas de exclusão.
processo de mobilização dos movimentos sociais de cultura, promovido pelo Estado na gestão Lula, trouxe uma visibilidade significativa para as lutas socioculturais e cidadania no Brasil. Tal processo tem se traduzido numa rede de cooperação e conflito a partir de uma pluralidade de vozes e setores da população que passaram a participar de debates, decisões, conselhos populares, comissões, fóruns, que configuram as conferências nacionais de políticas públicas e o chamado Plano Nacional e Sistema Nacional de Cultura. Grande parte da literatura sobre políticas culturais, para grande parte dessa literatura, a primeira conferência nacional teria sido realizada em 2005. Entretanto, no ano de 1993, foi realizada a primeira plenária da Conferência Nacional de Cultura. Essa conferência continha na sua agenda 5 áreas temáticas: cultura, cidadania, ética, educação, mídia, etc. A conferência foi uma iniciativa de grupos representativos do setor cultural reunidos em torno de uma ONG chamada CULT, criada para o evento dessa conferência. A organização reunia nomes de intelectuais, artistas, por exemplo, Arthur da Távola, que foi muito presente nessa conferência, representantes institucionais e o ministro da Cultura, José Jerônimo Moscardo de Souza. Ela foi organizada logo após a saída do presidente Collor de Mello, cujo mandato foi interrompido em função de um impeachment. Tratava-se de uma reação óbvia da sociedade civil contra o desmantelamento da área de cultura do Estado, realizado durante a gestão Collor de Mello, que chegou a extinguir o Ministério da Cultura. A conferência teve a participação do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que foi convidado de honra para a abertura da conferência. Betinho, conhecido como o maior criador da campanha nacional pela cidadania e justiça no Brasil, afirmava a necessidade de políticas de cultura associadas à cidadania. O embaixador José Jerônimo Moscardo de Souza, então ministro da Cultura do governo do recém-vice-presidente empossado, Itamar Franco, abriu a conferência e todo o seu discurso afirmava que a política cultural deve partir de dispositivos constitucionais e estes se assentam na cidadania e no dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais. O ministro, então, defendia a criação de uma política participativa e que deveria ser o resgate de uma dívida social com as minorias. Para isso, ele apresenta um plano de municipalização da cultura, no sentido de promover e criar acesso a bens culturais e a participação em conselhos locais. Alguns meses depois, o ministro foi substituído e o projeto, embora aprovado na gestão Itamar Franco, foi arquivado. Mas esse pode ser considerado o embrião do processo de construção do Sistema Nacional de Cultura. O programa mobilizava a participação de estados e municípios na criação de planos estaduais e municipais de cultura e políticas de cultura focadas no desenvolvimento cultural local, instalação de equipamentos, Sistema Nacional de Bibliotecas, no sentido de descentralizar o acesso à cultura, Mencionava também as praças de esporte e cultura, uma biblioteca para cada município, etc. O programa seria executado também a partir de redes de casas de cultura, mediante projetos específicos de interesse local. A distância histórica de 2 décadas não inibiu a reatualização de um mesmo problema político, de resistência à implementação de direitos culturais no Brasil. O debate sobre cidadania cultural no Brasil não é recente, ele acompanha todo o processo da Constituinte. No entanto, faltava nele os seus principais interlocutores, o cidadão comum e o próprio Estado. Foi somente na era Lula que as conferências nacionais tornaram-se mecanismos efetivos de deliberação, consulta e debate acerca da concepção, formulação e desempenho de políticas públicas entre setores do governo e sociedade civil. As conferências são precedidas por inúmeros fóruns locais, grupos de trabalho, painéis, plenárias, etc. Diferentemente da conjuntura dos anos 90, o debate sobre o Sistema Nacional de Cultura contou com a presença ativa dos seus principais destinatários, os grupos culturais, organizados em movimentos sociais. Mas era preciso reunir uma política de ideias a uma política de presença e, mais particularmente, redes sustentadas de ação coletiva com processos políticos de mobilização social e de representação. Resta a questão de como os movimentos sociais de cultura, ou mesmo os dispositivos aprovados pelas conferências, venham a ser institucionalizados no âmbito das políticas públicas. As conferências ativaram a formação de um desempenho participativo nos movimentos sociais. No entanto, algumas formas de participação encobrem relações desiguais entre os participantes.
Se por um lado é importante que as políticas públicas não sejam pensadas como programas, marcos regulatórios, etc., mas também como processos práticos, micros sociais que articulam tanto em rede como em encontros presenciais, por outro lado, a participação em fóruns deliberativos não deve impedir outras formas de participação e outras formas de participação e ação coletiva aconteçam. Segundo Tami Brobrenbinsky, é o nome, né? As conferências nacionais políticas públicas não apenas consolidaram a inclusão política, mas converteram minorias culturais em maiorias políticas. De todas as 80 conferências realizadas entre 88 e 2009, 38% destinaram-se a debater e deliberar uma agenda para os grupos de minorias culturais. Essas conferências aproximaram grupos de diversas áreas culturais da atividade parlamentar, construindo e desconstruindo expectativas normativas junto aos agentes políticos. Entre os principais projetos de emenda constitucional e de lei, destacam-se a PEC que institui o Plano Nacional de Cultura, aprovada agora em 2011, a PEC que emenda o artigo que regula a destinação de recursos de União, Estados e Municípios, que é a complementação, que é o Sistema Nacional de Cultura, a PL Pró-Cultura, que redefine os marcos da Lei Rouanet, que continua parada, imóvel, o projeto de Lei Cultura Viva, né, de 2011, também parada, o projeto de lei Griot, que trata da difusão das tradições orais, a lei de profissionalização do artesanato e o Vale Cultura, aprovado recentemente. Todos esses projetos são intensamente discutidos entre vários grupos temáticos, fóruns, etc. Podemos compreender a conferência como uma ação coletiva sustentada, que vem traduzindo e ampliando um sentido de pertencimento e busca de um ancoramento normativo de aspirações e desafios coletivos. Entretanto, não se deve subestimar que ao grau de mobilização do governo federal a participação nos canais institucionais da sociedade corresponde um baixo consenso no próprio Estado em relação à efetivação dessas agendas, como também uma certa incapacidade do Estado de exercer controle sobre decisões políticas. Até muito recentemente não existia na Câmara dos Deputados uma comissão exclusiva para a cultura, ou mesmo, se tomarmos o exemplo do atual líder da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, não é difícil concluir a baixa legitimidade de demandas vocalizadas pela sociedade civil e entidades representativas. A perda de capacidade decisória do Estado frente ao mercado convive com a defesa de políticas de reconhecimento e da participação em processos decisórios. O tema das políticas de diferenças foi introduzido tanto pelo descrédito em relação ao conceito de universalidade por parte dos movimentos sociais, como por agências globais, como o Banco Mundial, que disputam espaços com o Estado na formulação de políticas para o setor. O Estado transfere a problemática do exercício dos direitos e da formação da vontade pública à gestão de atores de uma sociedade civil ainda fragilizada e pouco vocalizada no legislativo e nos órgãos participatórios efetivos. De fato, ao ampliar os mecanismos de participação, inevitavelmente se avança na necessidade de maior representação. Mas essa não é uma equação simples. Os processos decisórios se estendem em diversas instituições e arenas discursivas, no tempo e no espaço. A representação deve ser pensada como uma relação social diferenciada, na qual se entrelaçam o reconhecimento de cultura, perspectivas sociais e posicionamentos estruturais. O Estado faz exigências burocráticas e abstratas aos pontos de cultura da mesma forma que faz as grandes corporações. Segundo Ares Young, as diferenças de posicionamento na estrutura social devem ser consideradas como um recurso de representação especial de grupos marginalizados, na medida em que deve ser assegurado o exercício do poder político e do acesso aos recursos das minorias. Esse deve emanar de relações sociais que posicionam estruturalmente as pessoas, influenciando suas diferentes experiências e visões de mundo, canalizando seus interesses, perspectivas e opiniões. Nesse sentido, Young defende a ideia de que práticas representativas diferenciadas são um instrumento de inclusão política, já que não existem cidadãos abstratos a serem inseridos imparcialmente em políticas públicas. Está em curso um programa de reformas constitucionais. No entanto, seria a constitucionalização dos direitos e a participação popular a solução?
Por outro lado, não é robusto o poder normativo de um ministério que detém baixos recursos orçamentários e pouca força política. Após a mudança do governo de Lula para Dilma, o programa Mais Cultura foi extinto, os recursos destinados aos pontos de cultura foram cancelados, majoritariamente cancelados em 2011. Em documento público anterior à sua demissão, em 2012, a ministra de Estado da Cultura denunciou os cortes orçamentários, baixos salários e recursos destinados às instituições culturais, cujas instalações se deterioram, comprometendo o desempenho e a administração da cultura no país. No Rio de Janeiro, a patrimonialização do funk e do hip hop, ambos assegurados por lei, não impediu que a implantação de uma política de segurança pública restringisse a prática cultural a uma autorização policial. O projeto de lei Cultura Viva foi elaborado, amplamente discutido, desde 2007 por uma enorme rede social de pontos de cultura. Diante do corte orçamentário do programa, o projeto de lei foi apresentado às pressas em março de 2011 pela deputada Jandira Fregali. O projeto foi debatido na Câmara dos Deputados e agora recentemente foi enviado para a Comissão de Cultura. O projeto de lei GRIO, que assegura a transmissão de saberes tradicionais, foi recebido pela Comissão de Cultura em março de 2013. O projeto propõe criar e institucionalizar uma política nacional de transmissão oral e de reconhecimento do papel político e social dos mestres e griots de tradição oral no Brasil, em diálogo com a educação formal e outras instituições públicas. Em contraponto a esse projeto, aprovado na Conferência Nacional, o MINC propôs o projeto Lei dos Mestres, uma iniciativa que será baseada em editais de apoio financeiro aos mestres da cultura popular. Um dos impasses fundamentais do programa Cultura Viva tem sido a exigência da área jurídica de relatórios, planilhas de custos, prestações de conta, planejamento, de atividades para o uso de recursos. Ao selar convênios com a sociedade civil através de dispositivos jurídicos, o programa parece revelar uma contradição entre uma política que busca assegurar direitos e uma política de dominação institucional, que recorre a critérios abstratos e excludentes no atendimento às novas necessidades culturais. É notório o avanço também de uma agenda de economia criativa nas políticas públicas de cultura, que se evidencia pelo teor do projeto Vale Cultura e o recente debate sobre a aprovação de captação de recursos fiscais para o setor da moda, já consolidado no mercado. O projeto Vale Cultura foi aprovado por 4 comissões em apenas um dia e teve ainda a assinatura de 63 deputados como coautores. É interessante comparar as diferentes lógicas sociais, culturais e políticas que envolvem esses dois projetos de lei. No primeiro caso, está em jogo a luta simbólica e distributiva de grupos sociais marginalizados pela elevação do valor social de suas contribuições culturais e pelo acesso aos recursos básicos de reprodução cultural. No segundo caso, está em jogo o fortalecimento de vários setores da economia, da cultura, a partir do uso de recursos disponibilizados para o consumo cultural de um trabalhador que recebe até 5 salários mínimos. O chamado Programa de Cultura para o Trabalhador atinge, em média, 37,5 milhões de trabalhadores concentrados na região Nordeste. Trata-se de uma iniciativa que busca ativar não apenas o consumo de bens culturais, como a oferta e instalação de equipamentos de cultura. Calcula-se que o recurso de R$ 600 por ano destinado ao trabalhador disponibilizarão 22,5 bilhões para o mercado cultural. Entretanto, a ausência de equipamentos culturais vai comprometer o consumo de produtos e levar ao consumo disponibilizados pela internet, como CDs, revistas e livros, e não estimular o crescimento de equipamentos locais, ou seja, corrigir desigualdades estruturais. O programa Vale Cultura vai atender um grupo expressivo de brasileiros, disponibiliza recursos distributivos, mas sem as mediações institucionais de expressão simbólicas necessárias para a inscrição pública de culturas específicas num patrimônio cultural comum. Através de uma pesquisa no portal de transparência da Controladoria Geral da União, é possível localizar recursos que, embora estejam formalmente destinados para aplicação em projetos de infraestrutura, parcerias com grupos culturais,
culturas tradicionais não foram usados. A lógica distributiva vem sendo questionada pelos movimentos sociais e os dados apontam que existe uma alocação de muitos milhões de reais não concretizadas para os segmentos sociais minoritários. Os convênios disponibilizam recursos para a construção de equipamentos, espaços culturais, bibliotecas, acervos, festivais, sem que os setores representativos da área cultural tenham qualquer conhecimento a respeito. Dois casos recentes também ilustram em parte esse argumento. É o caso do programa Um Livro Popular, que foi identificado o desvio de 35 milhões de reais. O caso da Biblioteca da Rocinha, cujo orçamento apresentado pela Secretaria Estadual de Cultura, destinado aos equipamentos imobiliários, apresentava uma superfaturação de preços. O caso da Biblioteca de Silva Jardim, que investiga o desvio de 1,5 milhão de reais, que foi destinado à Prefeitura e adquirido por uma emenda parlamentar. Os recursos existem, no entanto, não existe paridade participativa no processo decisório da alocação e distribuição aos segmentos destinados. E também fiscalização do Ministério no desempenho desses convênios. Resta considerar de que forma o Sistema Nacional de Cultura vai formalizar e condicionar a alocação de recursos à existência de assembleias deliberativas que incluam a participação em organizações civis em processos decisórios. Terminando. Por um lado, o protagonismo dos movimentos sociais de cultura durante a gestão Lula conduziu uma crescente busca de identificação e correlação da sociedade com os textos legislativos e recursos distributivos. Por outro lado, grande parte de emendas e leis, assim como dos recursos, ficam no papel, viram letra morta. O sistema de poder político administrado pelo Estado se traduz como um instrumento estratégico estabelecido de forma burocrática, pouco aberta aos contextos de negociação comunicativa e aos princípios instituídos pelas conferências nacionais que deram origem a propostas legislativas. A organização discursiva, ou seja, a tradução de conflitos e privações sociais em projetos de lei, ainda não atingiu a desigualdade estrutural que afetam esses grupos. São poucos os políticos com mandatos eletivos voltados para a temática dos direitos da cultura, bem como de minorias, como demonstra a miséria e a vulnerabilidade social de populações indígenas e quilombolas. O debate político e a base social dessa temática ainda é recente no Brasil, devido em parte à mentalidade conservadora da sociedade que se reflete na atividade parlamentar. Entretanto, o avanço dos movimentos sociais de cultura, inclusive no contexto transnacional, coloca em curso uma ação coletiva cumulativa, de que são exemplos o Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, na Bolívia, o debate dos planos estaduais de cultura, que se encontram disponibilizados em rede. Ao lado da constituição dos planos estaduais, os municípios também se preparam para a terceira Conferência Nacional a ser realizada agora, em novembro. Foram colocados os marcos regulatórios de uma cidadania cultural, mas as desigualdades persistem. Nesse sentido, para além da competência comunicativa, são os conflitos que devem ser postos à visibilidade. Mas essa não é uma questão de política pública, e sim de lutas sociais que venham a traduzir recursos participatórios em ganhos efetivos. Obrigada. Bom, vocês viram, tem fama de má e rigorosa, mas todas, na verdade, assim, né, a gente flexibilizou, mas como atrasamos um pouquinho, eu queria, a gente vai abrir agora para o debate, mas eu só queria pontuar algumas questões, né, criar, na verdade, assim, um fio narrativo, um diálogo. A cada forma, de maneiras diferentes, né, as falas da mesa trouxeram, colocaram na pauta questões que foram discutidas lá no primeiro dia do Renato Ortiz, que é o lugar da cultura no momento contemporâneo e a problemática da gestão e a problemática da política, né? Então, que aí você vai para o campo do direito, para o campo da cidadania, os campos reivindicatórios e que lugar, né, tem, na verdade, essa cultura nessa conjuntura contemporânea. Então, estão colocados para a gente pensar e para a gente discutir
discutir a problemática dos princípios da política, né? Quando a gente vai para o campo das políticas públicas, a necessidade de desenhos, de delimitações com clareza e transparência que permitem a apropriação pela sociedade civil, mas também permitem o acompanhamento e a avaliação, porque o acompanhamento e a avaliação não podem ser feitos se os objetivos não são claros, ou ela vai ser feita de maneira capenga, porque na verdade eles não estão delimitados a priori. Como bem o Fred disse, indicadores não são meras informações, eles são construídos a partir de um princípio, de uma questão, e essa questão tem que estar bem desenhada na política, senão também, na verdade, não conseguimos construir indicadores, não conseguimos avaliar. Então, na verdade, a gente está aqui discutindo competências, responsabilidades, como, na verdade, historiadora de formação que sou, também queria pensar uma questão no processo de desenvolvimentos históricos. A Teresa falou da conferência, de algumas dessas questões que já estavam tratadas na década de 90, e a Teresa foi atrás, essas questões estavam tratadas na década de 70, não numa conjuntura democrática, numa conjuntura autoritária, discussão sobre sistemas, informações, planos, ela está presente na discussão da política pública desde a década de 70, onde a gente também tem casas de cultura, onde a gente também tem discussão sobre municipalização, com uma diferenciação que, na verdade, a Constituição de 88 dá um outro lugar, coloca o município num outro lugar em termos de autonomia política, que na década de 70 ele não tem. Da mesma forma, assim, só para fechar, queria fazer um depoimento. Eu fui nascida e criada em Santo Cristo, eu estudei no José Bonifácio quando ele era escola. Né? Quem era da região sabe que até meados da década de 70 ele era um ginásio. Né? Então, minha mãe mora até hoje na Rua Sara, que é uma rua em Santo Cristo. Esses bairros têm identidades distintas, eles estão sendo tratados de uma mesma forma, mas eles não são bairros, eles não têm nem a mesma origem de formação, nem, na verdade, os moradores não se relacionam com o espaço da mesma forma. Né? E eu acho que se a gente fosse fazer uma discussão sobre religamento entre as pessoas e o lugar, são os blocos, né? Que depois viraram a vizinha faladeira e desviraram. Né? São os terreiros de Umbanda que desapareceram, né? As práticas religiosas que desapareceram. Eu não vejo mais no bairro as práticas que eu via na década de 60 e 70, e ele é um bairro, desde a década de 70, impactado urbanisticamente pela construção do viaduto, na verdade, do viaduto que vai até o túnel Santa Bárbara. Né? Ali era um bairro de tradição portuguesa e africana, com festas e vilas portuguesas que desapareceram, né? E festas africanas, e que dialogava com São Carlos. Né? A gente não pode esquecer que a Marquês de Sapucaí começa do outro lado da linha férrea. A Marquês não é só a avenida. Né? Então, na verdade, toda essa dinâmica do bairro, ela está impactada, e os tombamentos históricos começaram a ser feitos lá com a Nina Raba na década de 80. Né? A pesquisa, o tombamento, a preservação, porque já tinha toda uma discussão de impacto. Então, na verdade, isso é extremamente complexo. A gente tem uma série de atores que estão atuando, mas acho que é importante a gente pensar numa série de atores que precisam ser ativados e que foram se afastando pela degradação e pelo próprio processo. O bairro me empobreceu, ele ficou feio. O bairro da minha infância era um bairro com casas bonitas, com casas de pé direito alto, mas bonitas. Muitas caíram, outras foram favelizadas, as pessoas foram deixando o bairro. Então, acho que não faz sentido a fala, né, do Fajardo num determinado momento, mas faz sentido na questão da recuperação das pazes, do fazer, na verdade, as pazes dos moradores com o bairro, né? Do religar, da retomada do carinho, porque o bairro foi ficando abandonado, sujo, deteriorado, e as pessoas foram brigando com ele. Né? Elas foram ficando, mas muito magoadas com aquilo tudo, com o bairro, mas na verdade, que no fundo não é com o bairro, é com a ausência do poder público e com a permissão do poder
público de deixar o bairro se transformar naquilo que ele se transformou. Né? Então, acho que essas questões das ligações dos atores, elas são fundamentais e, sim, no fundo, o que a gente tem que pensar é a ausência de clareza da política pública, que efetivamente era uma política assentada em desenhos internacionais, de valorização imobiliária, de ocupação de espaço, de ressignificação e de gentrificação. Eu acho que parte significativa do projeto do Porto, e ele esbarrou com a resistência local, e realmente a grande questão das políticas públicas, e aí voltando para fechar, a questão da transparência, da clareza, da objetividade e da definição do papel de cada um desses participantes nessa questão. Na verdade, senão o que você tem é uma alimentação muito maniqueísta, um uso, na verdade, que você se apropria e você diz, sem o dado correto, que neste ano financiamos X eventos. Como os dados estão todos embaralhados, então parece um volume muito grande de coisas, mas a gente não tem a clareza, a transparência, não tem uma gestão partilhada. Então é a discussão, na base da discussão está o direito cultural, o direito à participação, desenho de política pública, que na verdade permeia parte das discussões que estão sendo colocadas aqui desde o primeiro dia, e quando o Mário colocou ontem, da questão da participação desigual. Então, na verdade, voltamos à fala do Ortiz, quando ele, o que está na grande pauta hoje é a questão da cultura nessa discussão nesse tensionamento entre gestão, política e direito. E aí abrimos para questões, perguntas, provocações, o que vocês quiserem. Quem se candidata.